Olá pessoal, eu sou o Fábio Ribeiro, você está mais uma vez no canal Anos Incríveis. Depois de 2 meses sem gravar nada, a gente volta com um vídeo para arrebentar. Olha só a figura que está aqui do meu lado, Eduardo Mascarenhas, o xaropinho do SBT. Muito bom. Pessoal, o Eduardo Mascarenhas é pastor também, ele está aqui na minha cidade já tem 3 dias, né? Ele e o Luiz, que é amigo, é parceiro, faz a agenda do pastor. E eu tive essa oportunidade, eu conversei com o Eduardo, ele prontamente, né, ele muito receptivo, foi muito receptivo com a gente, falou, não, vamos gravar e tal, e tá aqui, né? Mais um conteúdo de qualidade para você, Eduardo, obrigado por você ter aceito o convite. Obrigado pelo conteúdo de qualidade. Poxa, a história, você faz parte da história da televisão brasileira, isso é um fato. Eu fico muito feliz com esse carinho, até que a gente não percebe isso, né? Mas assim, a gente recebe muito carinho das pessoas. A gente tá lá no Ratinho e aquilo vira uma família, né? Vira uma bagunça, como se a gente fosse para aquela grande macarronada da mama no domingo, porque o Ratinho é meio que isso, assim, essa grande festa, essa grande família. E a gente não percebe o que está acontecendo. Já passou 20 anos e a gente percebe que a gente virou uma coisa meio cult, assim, né? Entendeu? Uma coisa meio estranha, assim, então, mas é legal, eu gosto desse carinho e tal. Obrigado pela oportunidade que você está dando aqui pra gente também, Fabinho. Vamos em frente aí. Vamos lá. Pergunta, põe pra ferver aí. Bom, vocês acham que é só o xaropinho, mas na verdade nós vamos descobrir hoje que você já viu o Eduardo aí mais vezes, né? Teve outros programas aí que o Eduardo apareceu antes do xaropinho, ou aquele com a Ellen Ganzaroli. Foi durante, né? Foi sendo xaropinho, fiz programa com a Ellen Ganzaroli, fiz Praça é Nossa, e tem que fazer outras participações, outras pontas aí que eu nem lembro mais, 20 anos, né? Dentro do SBT, tentando ser útil, né? E sendo bastante útil, né? Dentro do possível. Eduardo, como começou essa história de arte, você viu, falando, não, vou pro lado artístico? Ah, cara, eu venho de uma família que tem gente que toca, tem gente que desenha, tem gente que se expressa, que é ator, não sei o quê. Então, aquilo já estava dentro da família, né? Então a gente já tinha essa veia, essa ferramenta, assim, tal. Comecei a trabalhar muito cedo, na feira com meu pai, com 11 anos. Com 14 anos estava com carteira registrada, sendo office boy. Na minha época, quando a gente era garoto, a gente começava a trabalhar muito cedo. E desde muito cedo eu mesmo tive a iniciativa de ir em estúdio de desenho, fui no estúdio Maurício de Souza, fui no estúdio de Barbosa, fui nas grandes agências de propaganda, fui na W Brasil, fui na Agnello Pacheco. Eu ia, cara, e metia as caras, batia na porta, mostrava o desenho, entendeu? Mostrava o desenho para recepcionista. Então desde muito garoto eu já se enfiando e querendo conhecer gente, e deu certo, cara, entendeu? Deu certo, sempre deu certo. E aí fica a dica aí, meu, não adianta você ficar, né, só sonhando dentro do teu quarto, tem que sair, velho, tem que meter as caras, tem que produzir, igual o Fabinho produz um monte de coisa aqui, e isso é muito legal, porque hoje tá aí, tá com o canal dele aqui, é um sucesso. Eduardo, e a questão do xaropinho? Antes do xaropinho, teve outros bonecos, você estava contando pra mim mais cedo, da questão de ter uma... você fazia palestra, não é isso? Com os bonecos nas escolas. Eu sempre quis juntar a informação junto com o entretenimento. Eu acho que a informação, ela pode caminhar junto com um conteúdo gostoso de ver, tanto quanto um conteúdo de entretenimento. É o que a gente faz aqui no canal hoje. Exatamente. Conteúdo de entretenimento você paga para assistir e assiste com prazer, né? Aí você vê aquela aula chata, não sei o quê. Então não dá para pegar a aula chata e colocar com aquele prazer de entretenimento? Essa era a ideia. Então com essa proposta que eu fiz umas peças de teatro de bonecos. Então eu fiz uma peça de higiene bucal, higiene de saúde, alimentação, segurança nas ruas. Isso há 30 anos atrás, entendeu? E na época, 30 anos atrás, deu super certo. Foi um baita sucesso. Os meus bonecos nas escolas, todo dia tinha palestras, tinha peças de teatro que eu fazia. E foi um baita sucesso. Então, isso abriu as portas para eu poder entrar na televisão e trouxe experiência também para a gente desenvolver esse trabalho com bonecos. Eu construí mais de 50 bonecos, escrevi várias peças e foi uma loucura, mas foi muito legal. E conta pra gente aqui, como que foi que você conheceu o Ratinho? Fui atrás, fui lá na TV Record. Assim que ele foi para a TV Record, eu fui atrás dele. O Louro José já tinha estreado, eu achei que cabia pôr um boneco lá no programa do Ratinho, que perturbasse ele, que brincasse com ele. No começo o Ratinho ficou meio reticente, porque achou que boneco era coisa para criança, mas depois ele percebeu que dava para se colocar um boneco no programa, me deu oportunidade, mas eu fui atrás, cara, sempre eu indo atrás, as coisas nunca caíram do céu, eu nunca recebi um convite, você não quer, não comigo não aconteceu. É a questão que muita gente às vezes fala, porque eu não tenho oportunidade.
Assim, cada um tem a sua opinião, mas eu acho que oportunidade é a gente que faz. É correndo atrás, não tem outra alternativa. Eu fui atrás do Ratinho, Fábio, e eu fui pra plateia. O que você quer com o Ratinho? Eu quero assistir o programa, fiquei na plateia. No dia seguinte estava lá, no dia seguinte também, eu fiquei indo todo dia na plateia do cara. Levando boneco, mostrando boneco, dando ideia, não sei o que, em cima lá, sempre mostrando interesse e mostrando também condições de estar ali fazendo parte da equipe. Cara, e ele me absorveu na equipe. E era o Minduim que era o primeiro que você levou? Não, eu levei já, quando eu fiz essa bateria de 50 bonecos, porque esses 50 bonecos eram os bonecos das peças de teatro que eu tinha. Então, por exemplo, na peça de alimentação, eu tinha o Capitão Verdura, entendeu? Então tinha uns bonecos meio loucos assim que eu criava, então tinha uns vilões, que era o Tranqueira. E nessas peças eu tinha 2 ratos. Eu tinha um rato que era o Rato Louco. O Rato Louco era um rato que tinha orelha mordida, ele não falava, ele só grunhia. Entendeu? Ele tinha passado por 2 ratoeiras, não sei o que, de cabelão, com um saco de batata na cabeça, então batata frita e tal. E tinha um outro rato chamado Justino, que era um rato trabalhador, mas derrotado, sabe? Tudo errado, sua vida é difícil, meio hard assim e tal. E o hard do personagem, do Leão da Montanha. Do Leão da Montanha. E aí eu levei esses 2 ratos para ele, que eu já tinha pronto. E o Justino era um rato que já tinha uma gravatinha e uma pastinha. Aí eu peguei o Justino, que era um ratinho branco, coloquei um bigode no Justino e falei, Ratinho, esse aqui é o rato, né? Um ratinho com bigode e com uma gravatinha, que era o Ratinho. Era o Ratinho. Bigode e gravatinha. E o Ratinho amou aquele boneco, ele gostou demais daquela ideia. E ali começou a gente desenvolver essa ideia de colocar um boneco no programa e deu super certo, graças a Deus. E dali você foi pro SBT já com o Ratinho. Foi pro Ratinho. Nós estreamos o boneco em 20 de junho de 98 na TV Record. E depois, ali em 98 mesmo, pro final do ano, setembro, outubro mais ou menos, ele foi pro SBT e levou todo mundo, me esqueceu. E depois mandou chamar. Mas foi muito engraçado. Eu fui o último aí. E foi muito bacana. Engraçado que a gente não ganhava muito pouco. Meu primeiro mês eu ganhei R$50 de salário com o xaropinho. No segundo mês veio uns R$500. E no terceiro mês uns R$500, R$600 também. Aí o Ratinho foi pro SBT e me esqueceu. Aí quando ele me esqueceu, o pessoal lá da diretoria da RTV Record me chamou, falou, a gente vai te pagar um salário pra você ficar aqui. Eu falei, não, eu não vou ficar aqui coisa nenhuma, o Ratinho vai me ligar, eu vou com ele. Não, você vai ficar aqui com a gente, o pessoal da Record falou, fica aqui com a gente, vai te dar um programa. Eu falei, não quero saber de programa aqui, quero estar com o Ratinho. Foi ele que me deu a oportunidade, eu não vou ficar aqui, que absurdo. Os caras falaram assim, vou te dar R$5 mil. Eu falei, onde é que eu assino? Vamos ficar aqui. Onde é que eu assino? Eu já sou da casa. Entendeu? Então, mas aí mesmo assim o Ratinho me chamou e tal, e eu fui com o Ratinho. Eu não quis ficar, eu queria realmente participar do projeto do Ratinho e estamos lá até hoje. E quando você entrou no SBT, você entrou lá com o Ratinho e tal, mas teve alguns outros programas que você participou. Vamos começar então pela Praça é Nossa, que eu gosto pra caramba da praça. Quem criou o professor Givanildo? Foi você mesmo que criou o professor? O professor Givanildo nasceu de uma bagunça de corredor. Eu, o Ratinho e outros amigos brincando, aquelas bagunças de corredor que se faz, né? Como se fosse no fundo da sala de aula, você vai aquelas bagunças. E criamos esse personagem que ele tinha um contexto mais político, né? Entendeu? Então ele funcionava mais ou menos assim. Você vê o que o presidente está fazendo? Ele quer pegar o povo e dar uma vida digna pro povo, entendeu? Então a gente, com essa brincadeira que foi de corredor, isso foi pra... A gente fez um teste com esse personagem, aí a gente começamos a pensar, vamos fazer um professor. Aí estreamos esse personagem no programa do Ratinho, numa brincadeira, deu super certo no programa do Ratinho. E aí o próprio Ratinho foi falar com o Carlos Alberto. Pô, Carlos, tem o Eduardo montou um negócio assim, testa e vê se funciona. Aí o Carlos Alberto viu, gostou, levou pra Praça é Nossa. Eu fiquei alguns anos, acho que uns 3, 4 anos lá na Praça é Nossa trabalhando. Depois eu pedi pra produção da Praça é Nossa me liberar. Me desculpa. Não, relaxa. Eu pedi pra me liberar, pra eles não me chamar mais, porque eu já tinha separado pra ser pastor, né? Os irmãos... a igreja me consagrou como pastor e tudo mais, aí eu falei assim, poxa, não vai pegar não bem. Combina. Eu falei, não, assim, os irmãos não vão entender, entendeu? Não tem maldade, não tem, na verdade, o objetivo do personagem é levar alegria, fazer o povo rir e tudo mais, mas não vai combinar, né? Você falou, né? E eu fazer esse personagem e ser pastor. Então fui pedir para a produtora do Carlos Alberto, para a Adela, que é a produtora executiva,
para eles passar a não me chamar mais, não me convidar. Porque se eles me convidassem, eu iria, entendeu? Eu iria por respeito e carinho e consideração ao Carlos Alberto e ao espaço que ele me dava, ao Marcelo de Nóbrega, que são pessoas muito boas, assim, pessoas assim que dão oportunidades. Tanto é que a praça tem revelado muitos talentos, né, que estavam escondidos. Aí a praça tem revelado. A praça é um patrimônio do país hoje, né? Então não queria nem chatear eles, mas também queria que eles entendessem a minha intenção. E entenderam, graças a Deus. E aí o personagem foi deixado de lado, mas o personagem está à disposição deles. Se eles quiserem, não precisa eu fazer, mas algum outro artista vem e faz e está à disposição deles. Não tem essa coisa de personagem é meu, não quero. Não, é deles, faz o que eles quiserem. E lá no SBT, além do professor Givanildo, teve um outro personagem com a Ellen. Fiz o Babu. Eu também fiz o Carlos Alberto durante os 20 anos que eu tive de SBT. Eu fiz outros bonecos na Praça Nossa também. Fiz um bonequinho também de um garotinho. Que mais? Fiz o próprio Xaropinho na Praça Nossa. O Xaropinho participou da Praça Nossa há muito tempo, com a Silvia Massari. Então tem Aí fiz o Babu com a Ellen Ganzaró, que foi um projeto do próprio Silvio, pedido do Silvio Santos. E ficamos com esse projeto há algum tempo, mas teve problemas na produção, lá eles pararam. Mas era um projeto muito bacana. Só o único problema do projeto é que a roupa era muito quente e muito pesada, né? Então era muito desgastante gravar, mas era bacana, era um projeto bacana. E tem alguma história engraçada que aconteceu assim, inusitada do programa do Ratinho Influência que não estava combinado? Teve várias, cara. Uma que você lembra que você fala, não, esse aqui foi esse dia. Olha, o Ratinho levou uma microfonada no palco e desmaiou. De verdade? Acho que isso deve estar até na internet aí. Naquela época o Ratinho ele falava com um cara que estava na sombra. Tinha um cara que ficava num papel vegetal, tá certo? E o cara ficava atrás do papel vegetal, tipo sombra. E o cara ficava falando, o pai ficava falando, porque o pai não queria se identificar, o pai ficava falando ali, olha Ratinho, sei o que, essa mulher, sei o que. E aí, cara, as mães, as mulheres, elas miravam na sombra e atiravam o microfone no papel vegetal, na sombra, para acertar o pai. Cara, uma mulher atirou, acertou no Ratinho, que estava do lado ali, desmaiou no palco na hora. O Xaropinho gritou, é gol do Brasil! Então teve muita coisa. O Ratinho é muito louco, né, cara? O programa do Ratinho é muito louco. Ele desmaiou, teve macaca selvagem, teve cavalo cagando no palco. Imaginar. O homem mijou no palco, cara, entendeu? O cara foi lá no palco do Ratinho, ele ficou meio nervoso, a gente começou a meter pressão nele, ele fez xixi no palco. Tudo que você pode imaginar. O Sombra entrou quando no programa do Ratinho? O Sombra entrou junto comigo, praticamente. Entrou, tipo, 2 meses antes de mim. Entendeu? E ele entrou... A ideia era fazer um repórter sombrio, assim, também. Uhum. Um cara que estivesse na rua falando, mas só mostrava a sombra do repórter. Aí depois essa ideia saiu, ficou com aquela ideia de ter um locutor, narrador que ficasse no palco, que fosse uma sombra. E deu super certo. E é meio legal, porque é meio legal, né? É bem legal, porque aquela voz assim... pra cima. Ok, Ratinho. Tá começando, né? Bem clichêzão. Quis pagar e não comeu. Isso. Olha só que interessante, Ratinho. Você sabia que a energia necessária para dar 3 espirros consecutivos é exatamente a mesma de um orgasmo? Então, assim, eu acho legal o Sombra e ele é meio que... Não é um Lombardi, assim, mas é algo que remete ao Lombardi, que é alguém que não aparece com uma voz diferente. Era uma imitação do Lombardi? Era uma inspiração ou não tem nada a ver? Não, que eu falei pra você, não tem nada a ver, porque quando ele surgiu era pra ser um repórter sombrio, uma coisa assim que... Sabe uma coisa assim meio de um desenho Dick Tracy, sabe? Um cara que fica meio escondido, sabe? Mas não era para aparecer. A ideia do diretor, que se não me engano na época era o Atílio Record, na TV Record, a ideia era de pegar a sombra do repórter andando na rua, indo investigar os casos, e a sombra aí o cara falando no fundo. E aí isso... Então você percebe que ele nasceu sem essa coisa de Lombardi. Aí quando ele foi pro estúdio quando foi pro estúdio pra gente gravar lá no palco, porque o Ratinho é o seguinte, cara, ele não gosta muito de VT. O negócio dele, acha que a coisa tem que acontecer no palco. Sim. Entendeu? Ter o calor do ao vivo, ter o calor do momento ali, entendeu? Quando a coisa vai pro VT, muita edição, começa a ficar distante, começa a ficar fria, e o Ratinho gosta que as coisas acontecem no palco. Então o Ratinho trouxe esse cara pro palco. Então você percebe que o Sombra nasceu sem a menor ideia de se tornar um Lombardi. Nasceu como... E aí se tornou aquilo lá. Só que ele é muito diferente do Lombardi. Lombardi era um cavalheiro, cara. Lombardi era um gentleman. Lombardi era uma pessoa polida. O Sombra é um cachaceiro, louco.
O Sombra é... Não, mas o Sombra é uma mente brilhante. O cara é muito inteligente, mas é um cara muito louco, cara. É muito louco. Entendeu? Não tem nada a ver com o Lombardi. O Lombardi é todo polido, tudo certinho. O Sombra é doidão, entendeu? Não querem saber, tá? Eu não vou nem falar o que ele faz ali. Ó, antes de começar a entrevistar o Eduardo, eu falei assim... Eu chamei de pastor, lógico, pastor. Eu falei, pastor, tem umas perguntas que eu achei que eu não ia fazer, porque depois... Ele falou, não, faz as perguntas. Eu falei, não, eu vou perguntar. Se ele falar que não é legal colocar, eu não vai pra edição. Eu corto. Agora, se você tá vendo eu falar isso aqui, é porque... É porque foi pro ar. É porque foi pro ar. Vamos lá. Aqueles casos de DNA do Ratinho, aquela quebradeira, é combinado ou não é combinado? Como é que é aquilo lá? Não é combinado, é incentivado. Você entendeu? Não é combinado. Não dá pra você combinar a briga, entendeu? Só no telecat, né? Não dá, porque eu quero dizer que não dá pra você combinar a espontaneidade, não dá pra você combinar um improviso. Né? O caso do DNA é real, existe, o filho existe, tudo é real. O que acontece é que a gente põe pimenta, só que aí faz parte do espetáculo do programa, faz parte da brincadeira do programa. Então a gente chega para o casal ficar separado, a mulher de um lado, o homem do outro. E o homem a gente fala, tá tudo tranquilo, fica em paz, vai dar tudo certo. Pra mulher a gente fala, ó, seu marido tá bravo, se eu fosse você eu já entrava lá e metia a boca, entendeu? Aí a mulher já entra, pode ver que a mulher sempre tá mais doida, mais neurótica, assim, e o cara tá sempre tranquilo e tal. Então o que a gente faz, Fábio, é pôr uma pimenta no negócio, é criar um clima lá um pouco mais de brincadeira, causar um tumulto, você tá? Porque senão, cara, o pessoal senta lá e fala... O que foi? Não, ele não gostava de mim, não gosta, o que tá o DNA, não, o pai dele, não é, não sei o que. Perde a graça, né? Não tem. Tem, entendeu? Não tem a química do negócio. Então a química do negócio é criar essa expectativa, é botar uma pimenta, é fazer uma graça, é soltar um marquito, é fazer a dramatização, entendeu? Sangue e fogo, marquito, ninguém aguenta mais, entendeu? Mas é por aí. Entendeu? E eu acho interessante que é meio que João Kleber, né? Porque na hora que vai, assim, entra o Marquito com uma música ou com alguma coisa no meio pra dar uma segurada no... mas é uma coisa assim... Mas é rápido, a gente não enrola muito no DNA. O João Kleber é um absurdo, né? Calma ali, né? Então tem uns apresentadores que estica a coisa 3 horas pra mostrar no final. Não, o DNA tem 10 minutos, nem isso, entendeu? Então, porque tem muita coisa no programa também. O programa ele é bem diversificado. Ele tem um conteúdo, e eu acho que o DNA do Ratinho ele faz parte da história lá do início, quando era mais hardcore. O Ratinho era mais hardcore. Muito mais. A gente falava muito, a gente tava conversando aqui, principalmente quando ele era o repórter policial e tal. E mesmo já no programa dele em si, quando ele foi, eu não sei se para Record... O Silvio tirou o Ratinho do ar para reinventar ele. Ele tirou o Ratinho do ar naquela época de 2006 para reconstruir o Ratinho um outro formato, não sendo mais repórter policial, denuncista, não sei o que, mas sendo um apresentador de entretenimento, um cara assim que comunica as massas sem levar aquele peso e tudo mais. Tanto é que ninguém queria patrocinar o Ratinho, você tá entendendo? Por causa do peso. Por causa do fato dele ser um cara do over, entendeu? Aquela coisa meio pesada, aquela cara malucão, cara selvagem, fala o que quer, entendeu? Então ele andava com segurança, era bem difícil o programa naquela época. E aí quando o Silvio tirou ele, o Silvio deu aula pra ele de como apresentar, como se tornar um apresentador. O Ratinho entrava, boa noite Brasil, o Silvio, não calma, olha, é assim Ratinho, entra calmo. Cabeça erguida, entendeu? Boa noite, Brasil, entendeu? Então o Silvio deu aula pra ele. Então foi uma coisa antológica. Ele deu uma acalmada, né? Acalmou, reconstruiu o Ratinho. Não vai mais usar roupa colorida, vai pôr um paletó, sorriso no rosto, valoriza a plateia, seja leve, a vida tem que ser leve, respira fundo. Tá correndo pra quê? Tá correndo pra quê? O programa é seu, velho. Não vai calma. Vai devagar. Vai devagar, sorriso no rosto, leveza. Aí pronto, aí reconstruiu um Ratinho que deu tão certo que hoje ele tem os maiores patrocinadores do país estão com o Ratinho. Programa consagrado em segundo lugar, 20 anos. Então o Ratinho é isso aí, esse cara que hoje leva alegria, né, para já há 20 anos em segundo lugar para todas essas milhões de pessoas todas as noites. E agora, a gente falou do SBT, falou desses outros programas, a parte agora de pastor. Quando você se tornou pastor? Olha, eu tenho uma história junto com a igreja evangélica. Assim, eu nasci num lar de uma igreja evangélica, que é a Assembleia de Deus, venho de uma família de pastores. Eu sempre estive na igreja, sempre vivi na igreja, sempre fui envolvido com a igreja, né? E
Então minha vida toda foi dentro da igreja. Então, quando você nasce dentro da igreja, você nasce envolvido com os trabalhos da igreja. Trabalho de escola dominical, de criança, de adolescente, fazendo peça, tocando música, não é isso? Você tá isso, entendeu? E quando você é jovem, você se envolve com questões de missões, questões de evangelismo, questões de eventos e tal. E de repente, eu sempre fiz esse trabalho. Eu nunca fiz esse trabalho pensando no cargo eclesiástico. Nunca fiz isso pensando no status que o cargo eclesiástico, se é que dá status, que eu não sei. Eu acho que hoje até você dá tiro no pé falar que você é pastor, entendeu? Hoje complicado. Então assim, eu sempre vim desenvolvendo o meu trabalho dentro das igrejas pelo amor que eu tenho pelo evangelho, que eu tenho pela obra de Deus, pela obra social, assistencial. Eu sempre gostei dessas coisas. Eu cresci com isso, está no DNA. E aí o que acontece? A gente tem uma leitura da seguinte forma, que você não vira pastor. Na verdade, as pessoas reconhecem que você está fazendo um trabalho de pastoreado. Você está entendendo? Uma coisa é eu chegar e falar assim, agora você é pastor, você então agora vai começar a fazer um trabalho de pastor. Outra coisa é você já vir fazendo um trabalho... E ser consagrado como pastor. Exatamente. Eu já vinha fazendo um trabalho na igreja, a igreja falou assim, o Eduardo já faz trabalho de diaconato, ele é diácono. Aí derramaram o óleo na minha cabeça, ungindo para diaconato. O Eduardo já está fazendo trabalho de pregação, já é presbítero. O Eduardo já está evangelizando pelo Brasil inteiro, já é evangelista. O Eduardo já está fazendo trabalho de pastor, entendeu? Então já é pastor. Mas é uma coisa espontânea, uma coisa natural do desenvolvimento ministerial da gente. Não foi uma coisa assim. Aí quando fui separado a pastor, que fui consagrado pastor, aí eu pensei o seguinte, eu quero fazer a coisa, eu quero conduzir a coisa com muita seriedade, né? Eu não quero estar na vala comum dos pastores. Pastor, joga na vala dos pastores. Falei, não, eu quero fazer um trabalho, não de pastor, entre todo mundo é pastor, eu quero fazer um trabalho de servo realmente de Jesus, de servo de Deus, né? De servir. Pastor, o líder cristão é aquele que serve. Jesus fala assim, eu vim para servir, né? Então, com esse zelo com o evangelho, eu fui estudar. Aí estudei, fiz uma graduação em teologia, fiz uma convalidação da graduação de teologia, reconhecida pelo MEC, fiz uma graduação em filosofia também, para expandir aí os nossos conhecimentos da abstração, das questões essenciais da vida, como Deus. Fiz uma pós-graduação em filosofia. E vou começar outros cursos agora, vou continuar aprimorando esses cursos para que a gente possa, já que a igreja está reconhecendo a gente como um representante do evangelho, que a gente possa ser um representante, se esforçar ao máximo para ser um representante à altura, né, do que é o evangelho. Então essa é a minha postura, é a postura de se esforçar para poder oferecer o melhor, né, para a pessoa que se propõe a ouvir a gente quando eu levo o Xaropim e tal. O meu trabalho com o Xaropim nas igrejas hoje está muito divulgado, mas muito pouca gente conhece as mensagens que a gente transmite, as pregações, né? E aquilo que a gente tem. E é bom até, vou até te cortar um pouco e para deixar claro para quem está assistindo aqui, alguns comentários que eu vi em algumas igrejas, algumas páginas, né? Até na nossa própria página da nossa igreja, pessoas falando, porque tá... o púlpito agora é lugar de brincadeira, não sei o quê, mas quando a pessoa realmente vê o trabalho do Xaropinho, elas acabam mudando de ideia, porque lá não é um palco. Eu acho que a gente tem que usar todos os dons, os talentos que Deus deu pra gente para trabalhar na obra. E às vezes a criança que está ali na igreja, vocês que frequentam, independente da sua religião, sabem que a criança não para quieta. Né? E quando tem a escolinha, tudo bem, as professoras fazem um trabalho de evangelização, mas aquele momento O Xaropim é um fantoche. Fantoche é uma ferramenta que é usada em qualquer tipo de didática, de pedagogia. Livrai-nos de todo mal, amém! Eu fico com medo do mal, amém! Medo do mal, amém? É para livrar a gente do mal, amém! É para livrar você de todo mal, amém, Xaropim. Você entendeu? Não existe mal, amém. Não? Claro que não, rapaz. Presta atenção. Pastor, já aconteceu alguma situação engraçada com você na igreja, com o Xaropim, alguma coisa inusitada? Eu te perguntei do SBT agora mesmo, mas na igreja. Na igreja? Eu lembro que você estava me contando de um rapaz lá que estava...
Já aconteceu algumas coisas legais, por exemplo. Coisas legais assim, aconteceu alguma coisa curiosa, né? Uma vez eu coloquei o Xaropinho no púlpito e levantou o irmão dizendo que eu estava profanando o púlpito. Ele levantou profetizando, né? Você sabe que o profeta, quando é possuído, assim, aquela coisa, né? É isso que você está profanando o meu púlpito e vou eu fulminar agora e não sei o que. Eu falei, mano, Deus vai me matar agora aqui, cara. E aí eu falei, não, na hora assim, eu esperei ele terminar de parar de falar. Ele falou, parou de falar. Aí eu falei assim, bom, irmãos, foi dito aqui que Deus quer me fulminar agora, né? E o que eu tenho para dizer para vocês é que se Deus quer me fulminar, eu quero ser fulminado, porque eu quero que Deus cumpra a vontade dele na minha vida. Então vamos orar, porque se foi Deus que falou, ele vai cumprir. Se não foi Deus que falou, eu preciso saber para eu poder fazer meu trabalho. E nós oramos, e a Bíblia fala que tudo que você liga na terra é ligado no céu. Então nós ligamos na terra, que se foi Deus que falou, ele vai cumprir na hora ali e tal. Entendeu? Quando nós dissermos amém, vou contar até 3, Deus vai fulminar. Eu orei, fiz essa oração na igreja. Concordando que se foi Deus que falou, Deus vai cumprir. E quando eu disse amém, abri os braços, 3, 2, 1. Aí fiquei esperando ser fulminado. Aí não fulminou, eu fiz um teatrinho até. Falei, não fulminou. Acho que não é Deus que não gosta de mim, não. O que não gosta de mim é você. Você que não gosta, você que está equivocado, você que acha que servir a Deus é botar Deus na religião. Né? E Deus não está na religião. Deus transcende religião, Deus transcende toda essa coisa. E aí, então, mas aconteceram várias coisas, né, curiosas assim, tal. Essa é uma delas. Mas é legal. Normalmente a gente é muito bem recebido nas igrejas, o pessoal gosta bastante, brinca bastante. Sempre tem outro que entorta um pouco o bico, porque é mais religioso e tal. Mas eu convido vocês a conhecer um pouco mais o trabalho da gente, porque o meu trabalho não se resume só no xaropinho, né? Tem toda uma situação de uma mensagem, uma preparação de uma mensagem construtiva, de um conteúdo dentro da construção do evangelho, para depois chegar na brincadeira do xaropinho, que também é evangelística, né? E para você que está pensando aí que é só o pastor Eduardo lá com o xaropinho, não, ele tem uma pregação, leva uma palavra muito forte, boa mesmo, a gente vê que tem uma base muito forte no que ele fala. Foi maravilhoso esses 3 dias. Obrigado, que nós tivemos aqui. Se Deus quiser, ano que vem já estamos preparando para de novo, né? Eu tô surpreso, porque já marcaram de novo. Já marcamos outro evento aqui com o pastor Eduardo aqui na nossa cidade. Bem, mas eu acho que o pessoal de casa quer ver o xaropinho, né? Opa, cadê o xaropinho? O está por aqui. Tô chegando! E aí, xaropinho? Calma aí, mano! Figura, né, velho? Xaropinho é muito legal. E como eu tinha dito agora mesmo, é algo que faz parte da história da televisão. Porque tem programas que passam e depois ninguém lembra, mas o xaropinho, eu acho que o xaropinho, o ratinho, Você, velho? enfim, vai ficar... Sou eu? Eu sei. Xaropinho, como é que é lá na igreja? Faz um pedacinho aí pra gente ver. Mano, tamo aí ligado, aí fica ligado. Como que é na igreja, xaropinho? Na igreja? É. Ele me levou na igreja. Eu levo você na igreja. E quando eu chego lá, eu acho que é o SBT. Não é o SBT, é a igreja, xaropinho. Como é que é na igreja, xaropinho? Eu entro falando assim, beleza, Brasil, vai começar o programa do Ratinho aqui do SBT. Não é programa do Ratinho, nós estamos na igreja. A igreja? É. Eita, igreja, meu Deus do céu. Você nunca entrou na igreja? Já entrei na Ele igreja. fica falando bobagem, Deus está aqui na igreja, viu? Deus tá aqui? Tá aqui. Tô lascado. Por que você está lascado, xaropinho? Porque eu falei muita bobagem. Você falou muita bobagem? Falei. Então é um bom momento para você falar com Deus. Mas se eu falar com Deus, ele vai ouvir. Deus ouve tudo que você fala. Tudo que eu falo, Deus ouve. Tudo. Agora ferrou mesmo. Não precisa ficar assim, xaropinho. Fala com Deus, conversa com ele vai te entender. Vou falar com Deus. Isso aí. Vou falar tudo. Isso, fala tudo. O que eu falo? Fala o que está dentro de você. Dentro de mim? Isso. Coração, intestino, pulmão, fígado. Não, não é isso, xaropinho. Você tem que falar o que você sente. Eu sinto? É. Tá bom. Eu sinto cosquinha, chulé, dor de barriga. Não, xaropinho, não é nada disso. Deus está aqui. O que você gostaria de falar para ele? Eu queria falar pro Papai do Céu, abençoar a família, abençoar todo mundo nessa casa, o pastor Eduardo, mas eu não sei falar. Você já falou com Deus. Eu falei? Falou. Como é que você sabe? Você foi sincero? Eu fui. Você crê no que você falou? Você crê que Deus te ouviu? Eu creio. Então se você crê e foi sincero, Deus te ouviu. É assim? É assim. Mas eu não senti nada. Mas não precisa sentir, xaropinho. A nossa relação com Deus não é através da sensibilidade do que a gente sente. Nossa relação com Deus é através da fé. Você entendeu? Então se você sentir, Deus está aqui. Se você não sentir nada, Ele permanece aqui. Se você sentir tristeza, Deus está com você e com a tristeza. Porque Deus não nos abandona.
Nem na tristeza? Nem na tristeza, você entendeu? É assim que funciona? É assim que funciona, é pela fé. Você crê? Eu creio. Então é isso aí, é por aí vai. Apresentação longa. Olha, gente, eu tava morrendo de saudade de fazer esses vídeos de entrevista, principalmente que são entrevistas que o pessoal que segue o canal sabe que são pessoas que realmente eu gosto, pessoas que eu realmente tenho afinidade, porque são quase 8 anos de canal que eu tenho cuidado, assim, como se fosse um filho mesmo, algo que, às vezes muita gente chega pra mim, o Eduardo, e fala assim, por que você não faz um vídeo assim? Não, eu faço as coisas que eu acho que eu gostaria de ver no YouTube e eu tenho um público muito fiel que fala, poxa, eu gosto porque é bem feito, porque não é bobeira, porque é algo que você vê que o cara... A pessoa tem carinho pelo canal, né? Então assim, eu percebi isso. Eu prefiro aí, você vê, hoje nós estamos com 191 mil inscritos, mais de 191 mil, eu tava olhando ali, mais de 17 milhões e 500 mil visualizações totais dos vídeos, e é uma coisa que eu quero continuar levando para vocês, que é essa questão de conteúdo bacana, sem apelação, algo que tenha realmente Que é um grande diferencial hoje, né, Fábio? Com certeza. Todo mundo força a barra, né? E a gente vive um momento de humor também muito difícil no país, né? Você sabe que a gente tem um momento... Aí... Agora, a outra coisa que eu queria perguntar. O politicamente incorreto, ele atrapalhou muito o Xaropinho? Como que tá? Ou o Xaropinho dá as escapadas dele lá no programa? O Xaropinho, ele tem a vantagem de ser um boneco, isso me deixa com mais liberdade. Ele tem a vantagem de ter a pureza do lado dele nos comentários, entendeu? Diferente de um humorista que é um adulto e que então a pureza já não está mais nele, entendeu? Então o fato da pureza, o fato de ser um boneco, o fato de ser um menininho, uma criança, isso contribui muito. Então quando o Xaropinho, eu consigo colocar uma piada, eu consigo encaixar um comentário sem ofender, sem machucar e tudo mais. Então o Xaropinho ele tem essa vantagem. Eu acho que esse é o grande desafio do humor hoje, sabe? É você conseguir fazer seu trabalho sem ter que ofender, sem ter que falar de determinada grupo de pessoas, de etnia, entendeu? Então esse é o desafio. Eu acho que é um desafio que a gente tem que assumir. Você fala assim, atrapalhou, vírgula, né? Porque se a gente tem que partir da premissa do respeito, né? Entendeu? Então tem que haver o respeito. Eu acho que a brincadeira continua cabendo, ela só tem que ser bem colocada, tem que ser bem encaixada. Você tá entendendo? Continua cabendo. É mais ou menos assim, gol de mão vale? Não, gol de mão não vale. Mas se ele for feito de um determinado jeito, vale, porque, tá entendendo? Então é mais ou menos isso, assim, no sentido de que tá mais difícil ser humorista, o cara tem que ser mais inteligente, o cara tem que ter mais tato, o cara tem que ter talento verdadeiro, entendeu? Agora, o cara que é humorista, que tem talento mesmo, ele não precisa ficar atrás de forçação de barra. Eu não gosto de ver forçação de barra. Eu acho que a forçação de barra me agride, eu fico com vergonha alheia. Sabe como é que é? Eu também. Situação. Eu também. E quando eu fico com vergonha alheia, eu não assisto, eu desligo, eu tiro o canal. Então, eu acho assim que dá pra fazer humor com leveza, com brincadeira, dá pra você falar da bichinha com leveza, sabe, de uma forma gostosa, de uma forma que não vai atingir, você tá entendendo, a homofobia, dá pra você falar de tudo. Tem que ter inteligência, tem que ter leveza, tem que saber colocar coisa. Você aprende isso no cinema. O cinema trata de cada assunto dificílimo, né? E os diretores colocam aquilo com tanta leveza, com tanta tranquilidade, tanta calma, que você acaba entendendo o que ele quer passar. Então eu acho que esse é o grande desafio. Eu tenho muitos amigos humoristas, eles não sofrem não, cara. Tem Paulinho Gogó, que é um baita humorista, Saulo Laranjeira. Gosto demais do Paulinho Gogó. Maurício Manfrini, Saulo Laranjeira, Giovanni Braz. Cara, os caras não sofrem, cara, com isso. O Ceará, eu gosto muito do Ceará também. O Ceará, eu gosto dele, mas é muito besteirento, cara. O Ceará, ele é um grande talento. Teve uma época que a gente tava num grupo, até no grupo de youtubers, aí o Matheus Ceará tava lá no meio. E eles sempre... são poucos artistas que são assim, que apesar de estar no sucesso, fala, pô, o cara quer trocar uma ideia comigo, vou conversar com o cara, entendeu? E o Ceará, ele foi assim, ele foi muito gente boa.
Não, ele é um querido. Ele é Ceará, muito gente querido. boa. O pessoal da Praça Nossa, que foi o pessoal que eu convivi, que são humoristas de uma expressão, por exemplo, Saulo Laranjeira, cara. O cara é uma referência. O cara faz humor aí a vida toda, né? E os personagens dele nenhum ofende, nenhum machuca. É um exemplo, eu tenho ele como um exemplo. O próprio Carlos Alberto de Nóbrega, entendeu? Então, assim, o humor veio mudando, assim como tudo mudou. Né? A nossa relação com a sociedade mudou, a relação com o respeito mudou, tudo vem mudando. E vem mudando para poder ter uma postura mais, como dizer assim, mais inclusiva, né? Mais inclusiva. Tem que caber todo mundo. Todo mundo tem que estar bem, sem ofender, sem nada. Eduardo, muito obrigado por esse tempo que você teve aqui. A gente tá corrido aqui para ele, o Eduardo cansado pra caramba e tirou esse tempo para poder falar comigo aqui. Agora são 5 para as 11, já estamos aqui. Estamos aqui já dando 6 horas, já fiz a apresentação, voltei e estamos aqui. Mas eu estou feliz, estou muito feliz mesmo, graças a Deus. E surgiu uma parceria boa agora, né, pastor? A gente vai estar fazendo algumas coisas juntos, aí vai ser bem legal. Vamos sim. Bom, então foi um prazer, Eduardo, ter você aqui, de você ter tirado esse tempo para poder falar com a gente aqui do canal. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço, Fábio. Que Deus te abençoe. Amém. Então, gente, olha, se você ainda não é inscrito no canal, aliás, eu não vou pedir para você se inscrever agora, não. As redes sociais do pastor e do Xaropinho. A rede social é Eduardo Mascarenhas Xaropinho no Facebook. No Instagram, Xaropinho Real. Né? É isso. Vai estar escrito aqui embaixo também. Isso, se a gente não lembrar de alguma, a gente coloca ali aqui embaixo também. Se você não é inscrito... eu tenho um canal no YouTube também. Vamos divulgar o canal. Vamos divulgar. É Eduardo Mascarenhas Xaropinho. Do YouTube também. E o Xaropinho, ele tirou o bigode, ele está vindo com uma nova proposta um pouco mais infantil, né? E a gente deve desenvolver alguns trabalhos ainda esse ano de 2018 com uma banda do Xaropinho. Deve vir uma banda do Xaropinho, vai ter outros personagens, você vai ver um trabalho infantil mais forte que o Ratinho. Já aproveita e conta pra nós por que o Xaropinho não tem mais o bigode. Foi um pedido do próprio Ratinho para deixar ele com a cara um pouco mais infantil, para deixar ele mais parecido, inclusive, com o Topodídio, né? Pode ver que a orelhinha dele está maior, né? Ele tá mais, a orelha dele era menor, deixou a orelha maior, deixou o desenho do rosto dele um pouco mais infantilizado, tirou o bigode para que ele parecesse um pouquinho mais com o Topodídio, que é uma unanimidade mundial. Isso é um projeto do Ratinho para fazer com que o Xaropinho venha agora no trabalho mais infantil. Então, ele está desenvolvendo esse projeto junto comigo, a gente está aí, estamos achando um caminho. Deve vir uma banda do Xaropinho e vocês devem ver alguma coisa ainda esse ano. Olha lá, hein? Tem promessas ainda para esse ano aí. Pessoal, então, nossas redes sociais estão aqui embaixo, as minhas, a do Eduardo também, do Xaropinho. Deixa seu like se você ainda não deixou o like até agora, se inscreva e acompanhe o canal, compartilha lá no Facebook. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!